De volta com o último bloco do nosso programa de hoje. Estamos conversando com o ex-senador José Agripino, do Democratas, o futuro União Brasil, que já está aí nas redes sociais, divulgando ideias, divulgando trabalhos. Então, você pode, inclusive, procurar para conhecer um pouquinho melhor sobre o partido. Tem o site da União Brasil, tem o Instagram, tem as demais redes sociais e tem também as nossas redes sociais, que você pode mandar sua mensagem para participar do programa de hoje ainda. Twitter, Facebook, Instagram e o WhatsApp. Você se identifica e conversa com a gente, manda sua pergunta para o nosso convidado ou fala sobre qualquer outro assunto que envolva política, obviamente. Vonúvio. Carol, a gente estava falando aqui sobre partidos, o DEM, PSL, União Brasil. E tem um partido aí que poderá ser o destino do presidente Jair Bolsonaro no próximo ano, em busca da reeleição. É o PL. O presidente Bolsonaro disse nesta segunda-feira que está 99% fechado para se filiar ao PL, partido de Valdemar Costa Neto. A declaração foi dada à CNN Brasil, que tem na grade de canais aqui da TCM. Segundo a TV, o presidente disse ainda que a chance de dar errado nessa negociação é zero. Segundo o chefe do executivo, na quarta-feira, dia 10, vai ter uma reunião para tratar dos últimos detalhes com Valdemar e, em seguida, marcar a data do casamento. É isso que ele está chamando aí desta filiação. No início da noite, na frente do Alvorada, Bolsonaro falou a apoiadores sobre a filiação ao PL. Talvez saia nesta semana. A conversa foi transmitida na internet por um site bolsonarista e já tem até uma data sendo especulada, dia 22 deste mês de novembro, 22, que é o número do PL nas urnas. Então, tá aí, Carol, será que vai ser mesmo este o destino? Inclusive, fala-se aí em um potiguar como candidato a vice-presidente, viu? Pois é, já vinha sendo especulado essa possibilidade do ministro das Comunicações, Fábio Faria, ser candidato a vice-presidente da República. Quando ele esteve aqui a semana passada, né, Vonúvio? Ele, inclusive, conversou com a gente e assegurou que permanece pré-candidato ao Senado. Mas como o PP, que é o partido destino de Fábio Faria, também estava nessas conversas, nesse diálogo com o presidente Jair Bolsonaro para a filiação, terminou abrindo mão já, mas o que os bastidores dizem é que já em articulação aí com o grupo bolsonarista para abrindo mão de Bolsonaro indo para o PL, e filiando o Fábio Faria, o PP vai ter o espaço aí nessa chapa com o candidato à vice-presidência da República, sendo o Fábio Faria. Então, vamos esperar para ver se confirma essa articulação partidária aí com vistas à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A gente está conversando sobre política eleitoral e partidária com o ex-senador José Agripino, que está aqui conectado com a gente. No bloco anterior, falava sobre a questão do voto útil, a análise que ele faz em relação à possibilidade de voto útil, o candidato que pode ser ideal aí para esse voto útil. Esses nomes apresentados nas últimas pesquisas eleitorais, senador, têm apresentado um índice de intenções de votos muito aquém, tanto de Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que algum desses nomes, diante de uma união aí de todos os partidos que defendem a terceira via, existe um nome com força suficiente para superar e poder polarizar, inclusive indo para o segundo turno? Carol, existem pesquisas quantitativas e existem pesquisas qualitativas. Nas pesquisas qualitativas aqui nós temos acesso, é flagrantíssimo que a maioria da população brasileira deseja uma alternativa que não seja Lula nem Bolsonaro. Hoje, como são só esses os dois candidatos com preferência visível, com núcleos claros de preferência, o eleitor se concentra num ou no outro e ninguém dá a oportunidade maciça, num quadro dividido por 5 candidatos, a você jogar a preferência maciça para um único candidato de centro. O que nós temos é que tentar reduzir essa quantidade. Hoje você tem Ciro Gomes, Moro, Mandetta, João Dória, todos na mesma ficha da pesquisa. Se você reduzir isso para um,
você vai ter, primeiro de tudo, o encorajamento ao eleitor de dizer, bom, agora eu tenho um candidato viável, eu voto nesse daqui. Se esse aqui é o candidato do centro, eu voto nesse. Ou até se tiver dois, você colocar a opção num e no outro. Muita gente que nas pesquisas dizem que votam em Bolsonaro porque não querem dar a chance de Lula, mas que no fundo querem um candidato de centro, vão voltar a dar a opção do centro. Mesma coisa com relação ao eleitor de Lula. Então, o que é preciso é você juntar para dar a primeira visibilidade das intenções daquele candidato. E depois para você dar ao eleitor a oportunidade de uma escolha que não seja nenhum nem o outro e concentre esforço daquilo ali. E depois a campanha em si, que vai ser um grande momento de esclarecimento. De esclarecimento de quem é quem e o que é que cada um pretende fazer. Eu tenho fortes expectativas de que isso vai acontecer. Zé Agripino, o senhor falou da última vez aqui no nosso programa que poderia ser candidato ao Senado Federal. Mudou algum plano através aí das articulações do União Brasil? Eu não disse nunca que podia ser candidato. Vocês é que ficam instigando, perguntando, e você não vai ser candidato. Eu falar sobre isso não falei por hipótese alguma, Manu. Agora, o que eu disse eu vou repetir. Eu tenho dois objetivos. Um, trabalhar para que esse candidato de centro no plano nacional, ele se viabilize. E depois que no plano estadual a gente consiga juntar os partidos de centro para terem um candidato a governador, que não o Fátima Bezerra, que é do PT, para que esse candidato a governador possa retomar o crescimento do Estado e um programa de investimentos do Estado. Nessa ordem de ideias, vocês perguntaram, e você pode ser candidato? Não é a minha intenção. Eu volto a dizer, o mandato não me faz falta sim o instrumento para eu usar em favor dos interesses do Rio Grande do Norte. Agora mesmo, nessa questão do adicional de frete de Maria Mercante, que é uma coisa fundamental para Mossoró, porque pode viabilizar ou inviabilizar a indústria do sal, eu estou na linha de frente, conversando com o presidente do Senado, com o líder do governo do Senado, conversando com os meus companheiros democratas, para que esse adicional de frete de Maria Mercante seja prorrogado para garantir a sobrevivência da indústria salineira, que responde por 20 mil empregos no Estado. Então, me faz falta o mandato? Claro que faz, apenas não me impede de pegar o telefone, ligar para Rodrigo Pacheco e ele me atender. Nem para ligar para Fernando Bezerra Coelho, tocar o telefone e ele me atender. Nem para ligar para Eduardo Braga, que tem interesse também no adicional de frete, que ele seja prorrogado por causa da fraca, e ele me atender. Então, esse tipo de articulação eu faço, mas baseado num prestígio que eu acumulei ao longo do tempo, mas não de um mandato que legitime. Então, isso, em algumas horas, faz falta. Agora, o prestígio do mandato, para mim, não faz falta. Agora, se me perguntar, e você não vai ser candidato de maneira nenhuma, não quero dizer isso, não é a minha prioridade. Agora, se daqui para maio, as pesquisas de opinião pública, o sentimento que eu sinto nas ruas, viesse transformar em número, eu até poderei vir a ser candidato, mas não é nem a minha pretensão, nem a minha intenção e nem o meu objetivo de vida. O senhor defende também, então, o nome de consenso de todos esses partidos aqui para o Rio Grande do Norte? Claro que sim, nós temos que ter um candidato só. Não dá para você ter um candidato do União Brasil, com o PMDB com outro candidato, com o PL com outro candidato, ou seja lá, com outros partidos com outros candidatos. Então, as forças de centro precisarão estar juntas para se mover contra o candidato do PT. Eu, conversando, por exemplo, com o deputado Girão, que vai seguir com Bolsonaro, ele tem toda a razão para isso, ele me perguntou, e aqui no plano estadual? Eu disse, vamos tentar encontrar um candidato de consenso e vamos somar as nossas forças. Ele perguntou, vocês votam em Fátima Bezerra? Eu disse, não. Ele disse, então estamos automaticamente alinhados, porque se você não vota no meu candidato a presidente, que é Bolsonaro, no segundo turno a gente poderá estar junto no plano estadual, com certeza absoluta. Então, aqui no Estado, independente da campanha presidencial, nós poderemos juntar mais força do que no plano federal para disputar a eleição de governador do Rio Grande do Norte. Nós temos aqui a pergunta do Marcos Galdino, através do nosso WhatsApp. Ele quer saber
se o senhor acha que a PEC dos precatórios passa ou não passa. É uma dúvida, porque os 15 votos, a PEC dos precatórios, que vai mexer com a credibilidade, é importante que se encontre recurso para garantir o auxílio emergencial. Mas não precisa ser às custas da credibilidade do país, da segurança jurídica do país, porque na hora em que você faz a PEC dos precatórios vigorar, você está retirando de quem é beneficiário do precatório a segurança jurídica, que é uma coisa que foi produto de tanto julgamento da justiça, de repente, por um golpe, ele desapareça. Então, a segurança jurídica do país, depois de tantas instâncias legais discutidas, ter ido embora, a segurança jurídica do país fica fraturada. E você tem outras formas de fazer, tem várias outras formas que você pode viabilizar. O auxílio emergencial para os mais pobres, que eu acho que é fundamental garantir a sobrevivência, o dar de comer aos mais pobres. Ninguém pode abrir mão disso, sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa é certa, às custas da segurança jurídica é complicado. Essa é a discussão que vai acontecer no plano congressual com vistas à votação. Nesse assunto entram os números. O PDT, a PEC dos precatórios, foi aprovada com a margem de 4 votos, porque ela precisava de 308 votos e teve 312. Nesses 312 votos, 15 votos foram do PDT. Ciro Gomes, no dia seguinte, disse que ou esses votos mudavam ou ele renunciava à candidatura a presidente. Se esses votos mudarem, ao invés de 312 votos, tira 15 votos, você vai ficar aí com 297 votos. Já não passa. Basta que essa posição de Ciro Gomes leve à inversão ou à mudança da posição dos deputados do PDT, ou eles não compareçam ou votem ao contrário, que a PEC dos precatórios já não passa. E aí o governo vai ter que encontrar outro tipo de financiamento do qual o Brasil não pode abrir mão para garantir o auxílio emergencial para os mais pobres. Então, a chance da PEC dos precatórios não passar é real. A gente tem aqui a pergunta do Raimundo Nonato, da Lagoa do Mato. Ele quer saber se existe intenção de conversa com o grupo de Rosalba Ciarline. Não está em cogitação. Nunca houve nenhuma intenção de ter diálogo nem não ter diálogo. Não está em cogitação. Senador, apesar da força dessas articulações políticas e todas essas costuras partidárias, este ano um tema que vai ser de fundamental importância, que boa parte do eleitor vai observar, é a questão econômica do país. O que é que o senhor defende que seja apresentado como projeto econômico para o país? Primeiro de tudo, o Brasil não pode perder os fundamentos que levaram, pelo Plano Real, ao Brasil acabar com a inflação que está voltando, e a inflação é o pior veneno para o salário dos mais pobres. Então, nessa questão, o estabelecimento do teto de gastos é fundamental para que você tenha uma inflação baixa, você tenha um dólar civilizado e tenha um preço da gasolina não imoral como está atualmente. Então, há alguns fundamentos. Um é a manutenção do teto de gastos. Você não pode gastar mais do que você arrecada, que é o que o Brasil está pretendendo hoje. Depois, você tem como meta controlar a inflação para proteger os mais pobres. Não existe imposto que mate mais o pobre do que a inflação. Você não faz uma feira pelo preço da feira anterior se a inflação continuar como vai. Então, os fundamentos são basicamente esses aí, ao lado do prestigiamento do capital privado, que é quem vai garantir a manutenção de emprego. Você tem que fazer uma política voltada para o fortalecimento e para a crença da empresa privada de que o país tem futuro. O país tem futuro na hora em que ele tiver inflação baixa e tiver um país ou um orçamento organizado. Você gasta o que você arrecada. Aí o empresário se move no sentido de investir. Se o empresário, que é quem gera emprego, investir, aí você tem desenvolvimento e tem geração de emprego, que é o que está nos faltando. Então, fundamentalmente, controle da inflação pelo controle dos gastos. Senador José Agripino, nosso tempo já está quase no fim. Para finalizar, qual é a avaliação que o senhor faz da gestão Fátima Bezerra aqui no Estado?
O Carol, Fátima Bezerra é uma governadora que vem se preocupando. Isso não é razão para crítica, não. Mas a preocupação dela é pagar a folha. É ótimo pagar a folha, é ótimo. Mas ainda hoje, eu estava vendo na televisão agora há pouco, o depoimento de um senhor que morreu de infarto porque bateu nas portas de 3 hospitais públicos e não pôde ser atendido. Então, pagar a folha adiantou para você garantir um serviço de saúde de qualidade, impedindo a morte desse senhor? Não adiantou. Você tem que apostar no futuro. Você tem que investir na educação, na saúde, na infraestrutura, fazer o que outros governos fizeram. Qual é a novidade no campo da economia, no campo da geração de empregos que o governo do PT colocou para a avaliação dos potiguares? Nenhum. Você não tem nenhuma barragem nova, não tem nenhuma estrada nova, não tem nenhum investimento novo, não tem um programa novo, não tem um programa que você tenha um marco de governo. Quando eu fui governador, eu era estradeiro, eu fui o homem das vaquinhas do Projeto Curral, da energia do pau amarelo. Quando Garibaldi foi governador, foi o homem das adutoras. Todos esses tiveram projetos e trabalharam para jogar o Estado para frente. O atual governo não tem projeto de Rio Grande do Norte. Senador José Agripino, ex-senador do Democratas, muito obrigada por conversar com a gente no cenário político. Obrigado a vocês, foi um grande prazer. Um abraço para você, Carol, para você, Bonúrio. Até seja sempre uma próxima bem-vindo. oportunidade com a minha homenagem final, me permitam, à dor do Brasil que perdeu a querida Marília Mendonça nesse final de semana. Seja sempre bem-vindo, senador. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite, até amanhã. Isso, Marília Mendonça sempre será lembrada. Muito obrigada, senador. Muito obrigada a você pela audiência no programa de hoje. Amanhã a gente se encontra às 7h25 da noite ao vivo aqui na TCM HD. Ótima noite, até lá.